Como vocês estão? Prontos para mais uma aula com a gente hoje? Hoje a nossa aula vai ser sobre o dia de Pentecostes, né? O dia em que o Espírito Santo transformou a vida dos discípulos. Tá? E aí vamos ver como é que o Espírito Santo também pode transformar a sua vida, tá bom, pessoal? Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos fazer uma oração para agradecer a Deus, falar com Deus, tá bom? Deus Pai, muito obrigado por mais este dia. Obrigado porque Tu tomas conta de mim, Tu protege a mim e minha família. Te peço, Pai, para que você hoje use o Espírito Santo para que a mensagem da Tua palavra entre no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Bem, pessoal, a aula de hoje vai começar. Eu quero saber se vocês sabem o que está escrito aqui, ó. Essa escrita, nesse idioma aqui, ele escreve de cima para baixo. Vocês imaginam qual é? E qual é? E o que está escrito aqui? Vocês sabem? Difícil, né? Eu vou colocar aqui eu não consigo falar isso aqui, então eu peguei aqui uma ajudazinha para ver se vocês descobrem escutando, tá bom? Eu gravei aqui, ó. Que língua é essa? Essa língua é tão estranha que ela escreve do lado direito para o esquerdo. É o contrário do que a gente escreve. A gente escreve assim, ó. Vocês sabem o que está escrito aí? Vamos ver se vocês ouvindo, vocês conseguem descobrir. Eu não conseguiria. Muito difícil. Agora vai ficar um pouquinho mais fácil. Tá? Vamos ver aqui. E aqui, ó, é a mesma frase. Jesus ist der Retter. O que quer dizer isso? Ó, tem uma palavra aqui que talvez vocês já saibam o que é, né? E que língua é essa? E essa outra aqui? Jesus est le Sauveur. Tá ficando um pouco mais fácil. Jesus é il Salvatore. E aí, alguém já descobriu? Se tiver alguém aí que tem um avô que veio de outro país, talvez saiba, né? Agora vai ficar mais fácil. Jesus is the Savior. Alguém já matou a charada? Vamos ver mais uma. Agora todo mundo vai saber. Essa língua aqui todo mundo sabe. Jesus é el Salvador. Agora em português todo mundo vai compreender. Jesus é o Salvador. Então vamos ver se vocês descobriram quais eram as línguas, tá? Os idiomas. Esse daqui era, vamos ver, japonês. Esse daqui era árabe. Esse aqui, ó, era alemão. Depois francês, italiano, inglês, espanhol e o português que a gente entende. Mas o que é que essa aula de hoje tem a ver? O que é que essas palavras, esses idiomas têm a ver com a aula de hoje? Mas antes da gente começar a nossa aula e eu explicar tudo, a gente vai fazer o nosso louvor. E aí o nosso louvor, eu trouxe um vídeo de uma pessoa que vocês conhecem. É o Samuel. Ele vai cantar uma música pra gente, tá bom? Nessa música, a gente vai cantar em outros idiomas. Jesus me ama, é verdade, é verdade. Jesus me guarda, é verdade, é verdade. Jesus me guia, é verdade, é verdade. Ele me salva, é verdade, é verdade. Ele é meu mestre, é verdade, é verdade. E o meu Senhor. E eu te digo que Ele é meu Salvador. É verdade, é verdade. Agora a gente vai cantar em inglês. It's true, it's true. Jesus me ama, it's true, it's true. Jesus me guarda, it's true, it's true. Jesus me guia, it's true, it's true. Ele me salva, it's true, it's true. Ele é meu mestre, it's true, it's true. E o meu Senhor. E eu te digo que Ele é meu Salvador. It's true, it's true.
Agora a gente vai cantar em espanhol. Es verdad, es verdad. Jesus me ama, es verdad, es verdad. Jesus me guarda, es verdad, es verdad. Jesus me guia, es verdad, es verdad. Ele me salva, es verdad, es verdad. Ele é meu mestre, é verdade, e meu Senhor. E eu te digo que Ele é meu Salvador. É verdade. Agora a gente vai cantar em italiano. Jesus me ama, é vero, é vero. Jesus me guarda, é vero, é vero. Jesus me guia, é vero, é vero. Ele me guarda, é vero, é vero. Ele é meu mestre, é vero, e o meu Senhor. E eu te digo que Ele é meu Salvador. É vero, é vero. Agora a gente vai cantar em Guarani. Em Guarani a gente canta Anheté, Anheté. Jesus me ama, Anheté, Anheté. Jesus me guarda, Anheté, Anheté. Jesus me guia, Anheté, Anheté. Ele me salva, Anheté, Anheté. Ele é meu mestre, Anheté, Anheté. E o meu Senhor. E eu te digo que Ele é meu Salvador. Anheté, Anheté. Agora vamos ver se eu consigo. Vou cantar todos os idiomas que eu cantei agora. Português, inglês, espanhol, italiano e guarani. Olha lá. Jesus me ama, é verdade, é verdade. Jesus me guarda, it's true, it's true. Jesus me guia, é verdade, é verdade. Ele me salva, é vero, é vero. Ele é meu mestre, Anheté, Anheté. E o meu Senhor. E eu te digo que Ele é meu Salvador. É verdade, é verdade. Muito legal o louvor com Samuel, né, pessoal? Vocês viram que nessa música aí vocês já conhecem. Vocês cantam todo domingo lá na igreja, né? E ele cantou em 5 idiomas. Eu contei aqui. Quais foram os idiomas? Quem se lembra? Primeiro foi português, depois foi inglês, espanhol, italiano e por último guarani. Bem, muito legal o louvor com ele. Na aula de hoje, a gente está falando de idiomas, de outras línguas, né? Há muito tempo atrás, ano passado para vocês, há muito tempo atrás, a gente falou sobre uma torre bem grande. Quem se lembra dessa torre aqui? Que torre é essa aqui? Estão lembrados da aula do ano passado? Faz muito tempo, hein? É a torre de... Quem respondeu que é a torre de Babel acertou. E quem se lembra dessa historinha aqui da torre de Babel? O que é que aconteceu aqui? Os homens se juntaram, todo mundo falava o mesmo idioma, a mesma língua. Eles se juntaram e queriam construir uma torre bem grande para chegar lá no céu. E aí o que é que Deus fez? Quem se lembra? Quem consegue se lembrar? Deus fez com que os homens falassem línguas diferentes para eles se atrapalharem e não conseguirem construir a torre. Certo? Então, os idiomas, nesse episódio da Torre de Babel, ele atrapalhou muito. Tá? E o que é que tem a ver essa história da Torre de Babel com a aula de hoje, professor? O que é que tem a ver? Vamos lá. Tem calma. Vamos fazer uma outra revisão. Essa aula aqui vocês se lembram, faz pouco tempo. Que aula foi essa aqui? Essa aula aqui foi a aula sobre o batismo de Jesus. E quem estava batizando Jesus? João Batista. Estão lembrados? Então, João Batista, quando ele pregava, ele falava algumas coisas. Estão lembrados que o tio falou? A primeira foi: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Estão lembrados que eu falava isso na aula? Outra coisa que João Batista falou foi quando ele viu Jesus, né? Aí ele apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estão lembrados? E por último, João Batista falou uma terceira coisa: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Dizendo que Jesus ia batizar com Espírito Santo e fogo. Então a aula de hoje tem a ver com isso. Sobre o Espírito Santo
Bem, vamos falar sobre uma coisa aqui. Nesse batismo de Jesus, né, apareceram as 3 pessoas da Trindade. Quem se lembra quais são as 3 pessoas da Trindade? Tinha Deus, que, né, nesse momento falou: este é meu filho querido. Estão lembrados? Tinha Jesus, que estava aqui, é a segunda pessoa da Trindade. E tem a terceira pessoa da Trindade, que é essa pombinha aqui que desceu do céu, né? Que era o Espírito Santo, que desceu em forma de pomba. Ela pousou na cabeça de Jesus, né? E entrou dentro de Jesus. O Espírito Santo entrou dentro de Jesus. Depois que o Espírito Santo entrou em Jesus, aí Jesus começou realmente a pregar, né? E a fazer o trabalho que ele veio aqui na Terra. Tá? Bem, isso tem tudo a ver com a aula de hoje. A aula de hoje está com muitas coisas, hein? Agora a nossa última aula. Então, revisãozinha para a gente conseguir entender a aula de hoje. Na última aula, já tinha se passado 40 dias da Páscoa, da ressurreição de Jesus. Jesus pediu que os discípulos esperassem que ia o Espírito Santo. Então os discípulos tinham que ficar esperando o Espírito Santo. E Jesus falou que o Espírito Santo ia dar poder para eles ensinarem sobre Jesus para as outras pessoas. Tá bom? Então, a aula de hoje vai seguir a partir daqui. Tá? E é o dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes, essa palavra, eu vou começar a explicar para vocês, ela quer dizer 50 dias, tá? E ela está no livro de Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Tá bom? A palavra de Pentecostes quer dizer 50 dias após a Páscoa. Para os judeus, o que era a Páscoa para os judeus? Era a saída lá do Egito, quando eles eram escravos. Estão lembrados? Eles comemoravam isso aí. Para a gente, é a ressurreição de Cristo. Então já fazia 50 dias que Cristo tinha saído lá da tumba. Certo? Cristo ficou 40 dias andando com os discípulos, subiu ao céu e passou mais 10 dias. Então 40 dias mais 10 dias deu 50 dias. Então 50 dias após a Páscoa e 10 dias após Jesus subir ao céu, é que vai ser o dia de Pentecostes, que é a história de hoje. Tá? Além de os judeus, eles comemoravam, Moisés recebeu as tábuas da lei, que ensinava tudo o que os judeus deveriam fazer. Né? As leis dos judeus. E eles também comemoravam a primeira colheita da primavera. Então, 50 dias após a Páscoa, os judeus faziam essa festa, que era o dia de Pentecostes. Sendo que o dia de Pentecostes para a gente vai ser uma outra coisa que eu vou explicar na aula de hoje. Tá bom? Então, finalmente vamos começar a falar o que foi que aconteceu no dia de Pentecostes, depois que Jesus foi ao céu. Tá? Então, os discípulos eles estavam todos lá, reunidos, esperando o que é que Jesus prometeu para ele na aula passada, que ia mandar quem? O Espírito Santo, para dar poder para eles conseguirem ensinar as pessoas, as outras pessoas, e explicar quem foi Jesus para as pessoas que não conheciam Jesus. Então os discípulos estavam todos lá reunidos esperando. E então, de repente, veio do céu um som, como um vento. Entrou naquela sala e junto com o vento, esse vento encheu toda a casa. E todos estavam sentados. E logo em seguida, olha o que veio em cima deles aqui, ó. Uma língua de fogo que ficou em cima da cabeça de cada discípulo, mas não queimava a cabeça deles não. Tá? Essas línguas de fogo ficaram sobre a cabeça deles, tá? E o que era esse vento e essa língua de fogo? Vocês sabem?
quem é que eles estavam esperando? Exatamente, era o Espírito Santo que tinha chegado. E no momento em que o Espírito Santo entrou em forma de vento na sala, tomou toda a sala, e depois veio a labareda de fogo, encostou na cabeça de cada um deles, tá? Então o Espírito Santo entrou em todos eles. Nesse momento que o Espírito Santo entrou, eles começaram a falar várias línguas, vários idiomas. E cada um falava um idioma, mas eles não tinham estudado os idiomas. Todos eles falavam a mesma língua, o mesmo idioma. Mas de repente eles começaram, um falava japonês, outro falava grego, outro falava... Cada um falava uma língua. E aí, sabe o que aconteceu? Então as pessoas que estavam vendo aquilo, que começaram a ver eles falando aquelas línguas, né, que vinham de vários países diferentes, que falavam vários idiomas diferentes, né, começaram a entender tudo o que aqueles judeus estavam falando. E disseram, nossa, como é que pode? Eles não falavam a minha língua, agora estão falando. Eu estou entendendo o que eles estão dizendo na minha língua. E todos eles que estavam ali começaram a entender o que os discípulos falavam. E os discípulos falavam o quê? Falavam sobre Jesus, né? Pedro, então, começou a pregar para essas pessoas. E nesse dia, mais de 3 mil aceitaram Jesus como Salvador e foram batizados, né? Então, o dia de Pentecostes, né, fez com que o Espírito Santo chegasse e fizesse com que os discípulos começassem a falar de Jesus em diversos idiomas para todo mundo. E aí todas as pessoas conseguiam compreender o que era falado. Agora é a hora do cinema. Prepare para ver a história de hoje. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Bem, agora relembrando, vocês se lembram que a gente falou que era Pentecostes para os judeus? Que foi o dia que Deus entregou as tábuas da lei para os judeus? Para nós cristãos, o dia de Pentecostes marca outra coisa, tá? Ele marca 50 dias após a ressurreição de Jesus, tá? E marca o dia em que o Espírito Santo desceu
e encheu de unção todos os discípulos para que eles aprendessem como falar de Jesus e conseguissem levar a palavra de Jesus para todos os cantos do mundo em diversos idiomas. E o que tem a ver a nossa aula com a revisão que eu fiz sobre a Torre de Babel e o batismo de Jesus? Estão lembrados da Torre de Babel? Naquela época da Torre de Babel, todos falavam a mesma língua. E Deus fez com que eles falassem línguas diferentes. Para quê? Para confundir. Na aula de hoje, em Pentecostes, todos os discípulos falavam a mesma língua. Mas Deus mandou o Espírito Santo e fez com que eles falassem línguas diferentes. Mas não foi para confundir, mas pelo contrário, para que eles pudessem levar a palavra de Jesus, tá? E todos compreendessem. Então é o oposto da Torre de Babel, tá ok? Aqui, a Torre de Babel, as línguas diferentes foram para confundir. No Pentecostes foi para ajudar. E o que tem a ver com o batismo de Jesus? Estão lembrados que João Batista falou que ele, João Batista, fazia o batismo com água, mas que Jesus ia fazer com o quê? Batismo com o Espírito Santo e fogo. Vejam que aqui os discípulos receberam a unção do Espírito Santo em forma de fogo. E agora o desafio para vocês. O versículo do dia é bem grande e vamos ter que decorar todinho, hein? Esse versículo fala exatamente sobre a aula de hoje, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Está em Atos, livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos tentar. A atividade de hoje vai ser um desafio para vocês decorarem com esse versículo com a ajuda do pai de vocês, tá ok? Com os pais de vocês. Bem, vamos ver se eu decorei aqui. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1, 8. Bem, nossa aula está terminando e vamos fazer mais uma oração para a gente agradecer a Deus, tá? Deus Pai, muito obrigado por essa aula de hoje, pela oportunidade de ouvir a Tua Palavra e por teres enviado o Espírito Santo para que nos ajude a divulgar a Tua Palavra e ensinar Jesus a todas as pessoas. Me ajude, Pai, a me capacitar para que eu consiga levar a Tua Palavra. Me ajude, me proteja, em nome de Jesus, amém. Bem, por hoje é só. Um grande abraço para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau. Você está preparado? Essa música nós vamos cantar a bondade de Deus em várias línguas. Vamos começar com o português. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Agora vamos cantar em inglês. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Agora um pouco mais difícil, vamos cantar em japonês. Shua subarashi, Shua subarashi, Shua subarashi, Watashi no shu.
Que tal cantar em espanhol? Arriba!